Bom, meus queridos irmãos, é com muita alegria que a gente inicia mais uma palestra nessa casa de caridade e de amor. Mesmo que estejamos distantes, os nossos laços fraternos continuam bem firmes e que a gente possa permanecer assim, com corações e mentes unidas em prol de um ideal e que nós busquemos nos aprimorar a cada dia. Eu vou iniciar a nossa palestra de hoje com a leitura do livro Sementes de Felicidade, de Lourival Lopes. E a página que caiu foi a de número 141. Aproveite o seu tempo. Cada hora, cada minuto é importante. Não fique parado, indolente. Utilize os seus momentos para a reflexão séria e evite as palavras inúteis e ofensivas. Estude com proveito. Trabalhe com dedicação e alegria. É no decorrer das horas que você vive e se aperfeiçoa. Use-as para conversar com Deus. Não despreze o valor do tempo. O tempo mais bem aproveitado é aquele em que você aprende a amar. Então, após essas palavras tão edificantes, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, acalmar os nossos corações e pedir que nós tenhamos o discernimento necessário para aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, que a gente consiga manter a mente e o coração organizados, para que a gente consiga perceber que cada segundo da nossa vida, cada minuto, são oportunidades de aprendizado, de construção do nosso ser interior e de busca por nos melhorarmos nos nossos atos e pensamentos a cada dia. Pedimos a Jesus que nos auxilie a trilhar os bons caminhos e a aproveitar todas as oportunidades para amar, que nós possamos espalhar a mensagem do amor através das nossas palavras, através das nossas ações, e que assim a gente consiga estar cada vez mais próximos desse irmão maior, que os nossos pensamentos possam ser de paz e de serenidade, e que nós possamos permanecer juntos, mantendo a fraternidade como meta, como ideal. Obrigado por tudo, Senhor, pela chance de estar aqui encarnado, tendo tantos aprendizados, fazendo tantas reflexões. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje é uma oportunidade única de falarmos sobre uma figura muito peculiar. Estamos em um mês que dizem que Jesus está muito mais próximo de nós, porque o nosso pensamento está voltado para a caridade, para o amor ao próximo, para a confraternização, para o estreitar dos laços em família. Isso faz com que nós entremos em sintonia com os ideais de Jesus, o que torna muito mais fácil a tarefa de regeneração da humanidade, mesmo que seja em um momento tão pequeno, tão fugaz. A gente sabe que o período do Natal é um período de grandes mudanças. Inclusive, nos tempos de guerra, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, nós temos notícias de que até nesses momentos de guerra, com a chegada do Natal, houve um cessar-fogo para que houvesse uma celebração por uma data tão importante. Apesar de nós sabermos que Jesus não nasceu exatamente nessa data e que essa data, na verdade, é um simbolismo, esse simbolismo é significativo para nós que almejamos alcançar os ideais de Jesus. E aí a gente vai falar de uma figura que caminhou ao lado de Jesus durante muito tempo,
que esteve ao lado de Jesus quando o Mestre caminhava pela terra. E é uma figura emblemática, porque é através dos escritos dessa personalidade que nós conhecemos Jesus. Sem esses escritos, talvez uma parte da trajetória de Jesus ficasse esquecida, escrevendo os seus textos em aramaico, registrando a passagem de Jesus pela terra, registrando ensinos, práticas, o caminhar do Cristo. Essa figura fez com que muitos seguidores de Jesus se tornassem grandes apóstolos do bem. Estamos falando de Mateus Levi. Para que a gente consiga falar de maneira consistente de Mateus Levi, é importante que a gente reflita sobre o contexto em que essa personalidade está inserida. Mateus Levi, ele era escriturário, escrivão dos cobradores de impostos. E naquele período, ser cobrador de impostos não era algo bem visto. A gente precisa perceber que estamos diante de uma figura que era judia e que estava dentro de um contexto judaico, mas que estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. Então, os romanos impuseram duras leis para os judeus. E havia cobranças de impostos abusivas. Normalmente, quem cobraria os impostos dos próprios judeus seriam os romanos. E, no entanto, eles fizeram um acordo com diversos grupos de judeus, principalmente aqueles que tinham maior prestígio na sociedade, em que esses judeus poderiam fazer o papel de cobradores de impostos. E assim, os cobradores de impostos, chamados de publicanos, eles eram romanos ou judeus. O problema é que, obviamente, a comunidade judaica detestava as imposições de Roma. Afinal, toda a sua cultura, toda a sua trajetória, até aquele presente momento, estava sendo descartada ou deixada de lado, justamente porque eles estavam sob o jugo de Roma. Então, fazer negócios com os romanos não era algo bem visto. Então, os publicanos eram simplesmente desprezados. Eles eram considerados párias da sociedade. Muitas vezes, os próprios familiares deles os desprezavam. E a comunidade judaica, ela não fazia distinção. Não importava se você fosse um judeu ortodoxo. Não importava se você seguia as sagradas escrituras, se você ia aos templos, se você fazia as doações, se você fazia as orações diárias. Isso não importava. Se você fosse cobrador de impostos, isso era suficiente para que você fosse deserdado pelos outros judeus. E não fazia distinção também entre os diversos cargos dentro da cobrança de impostos, porque haviam os chefes dos cobradores de impostos, havia os cobradores de impostos comuns que iam à casa das pessoas e que muitas vezes usurpavam as suas riquezas, não importava quem fosse. Se estivesse devendo ao Império Romano, as suas riquezas iriam ser retiradas, não importava se estivessem passando fome, não importava se estivessem em algum tipo de dificuldade, não importava se as moedas eram poucas. Nada disso era levado em consideração. E havia, obviamente, aqueles que trabalhavam com a burocracia, um trabalho burocrático, que organizavam a papelada, que tinham registro das pessoas, mas não necessariamente cobravam impostos. Mas todos eles eram colocados no mesmo patamar. Todos eles eram considerados publicanos, todos eles deveriam ser excluídos da sociedade. Pois bem, Mateus então está nesse limbo, porque ele é um judeu, um seguidor das Sagradas Escrituras, uma pessoa de uma intelectualidade ímpar, porque naquele tempo, imaginem hoje, né, se é complicado para a gente poder perceber a situação tão sofrida das pessoas que não recebem educação formal, mesmo com um grande número de acesso à educação, ainda há pessoas que são excluídas desse processo. Imaginem naquele tempo
Então, ser educado formalmente, saber ler e escrever, era um privilégio grandioso. E Mateus Levi era uma dessas pessoas que possuía esse privilégio. Afinal, era impossível ser escrivão se você não soubesse ler e escrever. Então, Mateus Levi tinha uma intelectualidade muito grande. Ele tinha uma capacidade de raciocínio extraordinária, mas era uma figura que sofria as agruras de ser excluído. E por que ele está em um limbo? Porque ele é uma figura judaica que segue as escrituras. É uma figura que busca manter os laços com a família. É uma figura que está constantemente indo às sinagogas. Mas como é mal visto, ele precisa sempre ficar à porta da sinagoga, bem escondido ali no cantinho, para que ouça os sermões. E muitas vezes os únicos amigos e pessoas com quem ele podia confraternizar eram outros publicanos, porque ninguém confiava nele. Então, é muito significativo que a gente perceba como ele é uma figura que é oprimida e que está em um contexto de pessoa mais oprimida ainda, porque ele sofre o jugo de Roma, apesar de trabalhar para os romanos, sofre o jugo de Roma e também sofre o jugo de ser perseguido, de ser deserdado e excluído pelos próprios judeus, pelo seu próprio povo. Então é preciso que a gente reflita que ele, Mateus, filho de Alfeu, era uma figura detestada. Por isso, ele ansiava por encontrar alguma solução que o fizesse ser aceito, que o fizesse ser visto pelas suas qualidades e não pelos erros que havia cometido, ou por ter sido levado a trabalhar para o inimigo. Ele ansiava, porque acreditava piamente que o Messias surgiria, ele ansiava que o Messias o pudesse tirar dessa situação. Que o Messias iria fazer com que toda a comunidade judaica fosse libertada, inclusive ele, que não precisaria mais realizar tais tarefas. Embora ele as cumprisse com distinção e com louvor, eram tarefas que ele realizava mecanicamente, de tal maneira que ele se sentia mal por estar realizando aquela função. E aí, em um determinado momento, ele não sabia nem por que ele estava no seu local de trabalho, na alfândega, não é? No local onde ficavam armazenados os documentos e a papelada, e ali, bem próximo do lugar onde ele trabalhava, embora ele não tivesse que estar ali naquele horário, estava uma figura. Essa figura que o chamou a atenção imediatamente, como diz na descrição do livro Até o Fim dos Tempos, de Divaldo Pereira Franco e Amélia Rodrigues, pôde ver uma gote que se aproximava, tendo o estranho que vinha à frente. À medida que se acercavam aqueles homens, Levi passou a sentir-se diferente, comovido, especialmente após sentir-lhe o relâmpago do olhar. Ou seja, aquela figura peculiar que chamou sua atenção e que emanava um magnetismo pessoal grandioso, essa figura direcionou o olhar para Mateus Levi. E a partir daquele olhar que desnudou a sua alma, ele sentiu-se comovido. Pela primeira vez, dentre muito tempo, ele se sentiu tocado emocionalmente. E aí, Amélia Rodrigues, com a sua descrição maravilhosa, ela diz: nunca mais o esqueceria, passando a segui-lo, anotando os seus ditos, os seus feitos, sua beleza. E aqui a gente ressalta, essa beleza não é necessariamente uma beleza física, mas é a beleza moral. Quando você percebe que você está diante de uma figura extraordinária. Seria mais ou menos o que a gente sente quando a gente assiste uma aula de um professor que é apaixonado pela sua profissão, de um professor que é apaixonado pela sua disciplina e que passa esse entusiasmo e essa energia para os seus alunos. Foi mais ou menos isso que Mateus Levi percebeu. Então, essa beleza, na verdade, é uma beleza que destaca as
reais qualidades de Jesus. Sim, quem Mateus encontrou ali, praticamente à porta da alfândega do lugar em que ele trabalhava, foi Jesus. E é curioso como ele nem sabia exatamente o que ele estava fazendo ali. Parecia que ele tinha sido arrastado, parecia que ele tinha sido magnetizado para que fosse intuído a ir para aquele lugar. E aí, naquela mesma tarde, como era de costume mesmo, ele compareceu à sinagoga. E lá estava Jesus novamente. E o timbre da voz de Jesus, e a fala de Jesus, a interpretação de Jesus sobre as Sagradas Escrituras, aquilo revigorou ele de tal maneira que aquilo ressoou dentro do coração tristonho dele. E ele comparou isso, esse sentimento tão positivo, com o desprezo, o desdém que ele era recebido. Afinal, até ali na sinagoga, como sempre, ele estava encolhido em um canto, para que não pudesse ser notado. Quando a multidão acompanha Jesus, ele se mantém ali bem prudente, à distância, porque ele sabe que ele seria julgado e condenado caso ele aparecesse em destaque. E ali ele percebeu o quanto Jesus estava diante da população sem distinção, porque ali estavam pessoas doentes do corpo e da alma, pessoas que eram marginalizadas e excluídas, pessoas que precisavam de assistência. E de verdade, Mateus se sentia assim. É uma descrição que é dada de que ele se sentia como se fosse uma pessoa com hanseníase, ou seja, os chamados leprosos da época, embora essa nomenclatura não seja mais usada. Quando ele ouve Jesus, quando ele percebe que Jesus é essa figura acolhedora, ele sente o seu coração enternecido. E ele, inclusive, vê ao longe que Jesus adentra a casa de Simão Pedro e cura a sogra de Pedro. Então ele está exatamente no momento em que Jesus assume de maneira definitiva qual é o seu trabalho de divulgação da Boa Nova e do amor. E aí no dia seguinte, Mateus, ele volta à repartição onde ele trabalha e ele entrega o seu estímulo de novo àquele trabalho mecânico, escravizador, mas ele deixa que o seu pensamento voe. E esse pensamento se volta para a figura de Jesus. Aquele homem peculiar que foi capaz de atingir a sua alma. Ele passa uma noite praticamente acordado, ansioso, nervoso, sem saber exatamente o porquê. Embora o seu pensamento sempre se voltasse para aquele encontro que ele teve com Jesus. E quando ele adormece, embora ele esteja imerso em pensamentos também sobre a cobrança de impostos, sobre as papeladas que ele deveria organizar, ele ainda assim adormece pensando no Mestre. Vê que atravessando aquela porta, com o sol ao fundo, uma cena majestosa entre o céu turquesa e as águas do mar, que dava para ver a distância do trabalho dele, e talvez ele nunca tenha reparado nisso. Ele vê a figura de Jesus, que fulgura de estranha beleza. Ou seja, Mateus já estava sendo preparado para trabalhar no apostolado de Jesus. Na espiritualidade, provavelmente, ele recebeu as recomendações de qual era a sua missão. Então, naturalmente, quando ele encontra Jesus, ele se sente mexido, ele se sente tocado. Então, esse momento também é um momento de reencontro, em que Jesus fala diretamente para ele e fala: Levi, filho de Alfeu, segue-me. E ele, sem pestanejar, percebendo que aquilo não era um convite, era uma ordem e que já havia sido dada anteriormente. Era uma convocação forte, firme, porém doce. Então, ele não teve dúvidas, ele simplesmente levanta e segue a Jesus. Aqui, esse seguir a Jesus, ele é composto de muitas ressalvas, porque Mateus não era uma figura
completamente desenvolvida moralmente. E, de verdade, obviamente que nenhum de nós é. Mateus estava em um patamar de evolução muito diferente do patamar em que nós nos encontramos. Afinal, ele já estava completamente disposto a seguir Jesus antes mesmo de ter encarnado na Terra. Então, na trajetória que ele realiza com Jesus, ele vai se modificando. Nesse primeiro momento, para que nós tenhamos uma ideia, nem a cobrança de impostos ele abandonou. Ele continuou sendo cobrador de impostos durante determinado período, mesmo aceitando o convite de Jesus. E aí o que acontece? Ele se sente eufórico, entusiasmado, caminha com Jesus pela rua, convida Jesus para a sua casa. Uma casa que tinha, sim, um determinado luxo, afinal, ele tinha certas posses por conta do seu trabalho. E ali ele preparou um verdadeiro banquete. Ele ficou entusiasmado, muito entusiasmado, porque um homem puro, com uma moral ilibada, fantástico, com palavras doces e serenas, provavelmente um grande profeta, se não, como ele já desconfiava, o maior de todos os profetas, afinal, seria o Messias que os judeus tanto aguardavam e que, na verdade, toda a humanidade deveria aguardar. Agora imaginem se a gente fosse receber Jesus na nossa casa. Mateus, obviamente, estaria muito nervoso, assim como todos nós. Ele convida também os únicos amigos que ele possuía, publicanos, pessoas consideradas de má índole, pessoas que eram desprezadas pela sociedade, mas pessoas que tinham determinadas posses e que estavam curiosas por conhecer essa figura extraordinária, e Jesus aproveita esse momento ao comparecer à casa de Mateus, faz maravilhosas explanações e consegue capturar a atenção daqueles publicanos, convidando-os a seguir um novo rumo para as suas vidas, assim como o próprio Mateus. Mas como acontecia já em Cafarnaum, por conta dos feitos que Jesus estava realizando, havia uma multidão que seguiu a Jesus e que estava à porta e nas janelas da casa de Mateus, observando a tudo e ouvindo atentamente a Jesus. Inclusive, havia muitos fariseus, aqueles que eram considerados como as figuras de maior autoridade religiosa, porque conheciam profundamente as Sagradas Escrituras. E eram aqueles que mais desprezavam os publicanos. Eles passam a criticar o próprio Jesus por estar dentro de um jantar com figuras de má índole. Pergunta aos discípulos de Jesus que estavam ali dentro da casa: como é que vosso mestre come com publicanos, pessoas de má vida? E aí Jesus os ouve e diz o seguinte: não são os sãos, os que gozam de saúde, que precisam de médico. Esse registro muito bonito, ele foi feito pelo próprio Mateus. Mateus fala de si mesmo na terceira pessoa. Ele cita: estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, ele fala de si mesmo como uma personagem em terceira pessoa. Mas a gente percebe o significado especial que deve ter sido esse escrito dele. Imagine, ele está relatando o que aconteceu na própria casa dele. A transformação interior pela qual ele passou. O encontro, o olhar de Jesus, a mensagem edificante que ele recebeu ali. Ele registra tudo. Então, quando a gente lê o Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho dentro dos 4 que a gente encontra no Novo Testamento, a gente precisa perceber que a gente está lendo acontecimentos que ele vivenciou. Jesus sempre adentra a casa das pessoas para dar lições edificantes, para poder elevar a moral daqueles que são excluídos e marginalizados. Então ele encontra em Jesus aquele que será capaz de auxiliá-lo a encontrar a si mesmo, a perceber qual é o seu verdadeiro papel.
E quando ele fala que são aqueles os doentes, os fracos, aqueles debilitados física e moralmente que precisam dele como médico de almas, ele está sim voltando o seu olhar para os publicanos que estavam ali presentes. Mas Jesus não está falando somente para os publicanos. Ele fala para a multidão, fala para os seus próprios discípulos, mas principalmente os dois alvos dessa fala são os publicanos e os fariseus. Porque ali os fariseus tomam um choque de realidade com as palavras de Jesus, que são serenas, mas firmes. Ele mostra que os próprios fariseus também tinham chagas morais. Eles também eram doentes da alma. Levavam ao pé da letra as palavras dos profetas anteriores. E ao levar ao pé da letra, não conseguiam levar essas palavras ao coração, ao seu íntimo. Não se modificavam, apenas realizavam os cultos exteriores. Não vivenciavam os ensinamentos dos profetas. A casa de Mateus, assim como a nossa casa, é capaz de receber a Jesus. Basta que a gente esteja disposto. Então é importante que a gente reflita sobre esse momento do Natal. A gente vai se voltar também para um outro momento. Mateus, após se tornar discípulo de Jesus, mas não apóstolo ainda, ele passa a ser procurado pelas pessoas. Porque agora ele é visto como um daqueles que poderia intermediar a assistência aos necessitados, fazer com que Jesus fosse ao encontro de todos aqueles que eram deserdados. Muitas pessoas batiam à porta da casa de Mateus para que ele os auxiliasse a encontrar com Jesus. 3 figuras em especial procuraram Mateus. E ele as conhecia muito bem. Então, ele simplesmente diz: não serviriam para auxiliar a Jesus na divulgação da Boa Nova. Que a Boa Nova provavelmente não era para eles, porque eles tinham dificuldades, eles tinham problemáticas. Um deles, inclusive, era deficiente físico. E ele diz: que farias tu no apostolado de Jesus? Você, aleijado como tu és. E aí o outro havia sido abandonado pela família. E ele aproveita para espezinhar essa pessoa. E tu, Pafos, né, o terceiro. Um era chamado de Lisandro, o outro de Áquila e o terceiro de Pafos. Esse Pafos, ele simplesmente disse que diante das aflições, diante das suas próprias aflições, ou seja, era uma figura melancólica, como é que conseguiria edificar alguma coisa? E aí, ao espezinhar essas pessoas e enxotá-las para fora da porta da sua casa, ele se encontra com os discípulos, os outros discípulos, na casa de Pedro. E ali ele diz que as pessoas pobres e as deserdadas, elas não servem para estar no apostolado de Jesus. Elas não servem para caminhar ao lado de Jesus. E aí, primeiramente, os próprios discípulos se sentem ofendidos, porque boa parte dos apóstolos não era como Mateus. Eles não eram figuras intelectualizadas, que foram educadas formalmente, que tinham acesso a riquezas. Eram pessoas empobrecidas, pessoas aflitas, pessoas em situações muito complicadas. Jesus diz o seguinte: Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados, na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-nos tão unidos aos céus nas suas esperanças que reconhecemos, na coragem tranquila que revelam, um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Por que Jesus diz isso?
porque o desejo de Mateus era que os participantes do apostolado de Jesus fossem autoridades, mas não morais. Autoridades, figuras de poder dentro daquela sociedade. Então, grandes generais, grandes líderes religiosos, pessoas que já eram cultuadas por outros judeus, por outros romanos. Então, Jesus está mostrando que ele veio trazer a boa nova para quem primeiramente precisa. Todos precisavam atender ao chamado da boa nova, mas os necessitados precisavam primeiro. E ele diz o seguinte: já observaste que algum vencedor do mundo, com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Ou seja, Jesus vem falar sobre verdades espirituais. Essas figuras de autoridade não estariam preparadas para ouvir a necessidade de se separar da matéria, porque a matéria trazia para eles prestígio. E aí Levi tenta retrucar e diz que ele gostaria de trazer o trabalho da Boa Nova àqueles que governam o mundo. E aí Jesus, com a sua delicadeza, mas a sua firmeza, diz: quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. Mateus queria que aquela situação que os judeus viviam se transformasse da noite para o dia. Justamente porque ele pensava que a modificação que Jesus estava propondo era uma modificação física, material. Que a libertação que os judeus, e talvez todos os seres da terra, fossem vivenciar, essa libertação era uma libertação material, uma libertação física, de que Jesus assumiria o poder, assumiria o trono de Roma e assim comandaria a libertação daquele povo tão sofrido. Ele não entendeu que era uma libertação íntima, uma libertação do que nos prende à matéria, uma libertação das nossas chagas morais. E aí nós vamos encontrar outro momento significativo, o Sermão do Monte. Quando Jesus diz, não é, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, ele está exaltando as pessoas que são oprimidas. Ele está, vamos dizer assim, recuperando a elas a esperança, a alegria de viver, o desejo de alcançar os seus sonhos. Ali Mateus entende qual é o seu trabalho, qual é o seu papel. E quando o Sermão do Monte termina, ele rapidamente se dirige a várias daquelas figuras, aleijados, doentes, pessoas excluídas da sociedade, e ele as convida para adentrar a sua casa. Inclusive, ele convida aqueles 3 companheiros que ele havia excluído, que ele havia batido a porta na cara daquelas pessoas. E ali ele abraça o aleijado, o Lisandro, dizendo que Lisandro era um irmão querido. E ali ele mostra a sinceridade nos seus gestos, nos seus atos e nas suas palavras. E Jesus ali encontra verdadeiramente a modificação interior pela qual Mateus está passando. E diz: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Dentre os grandes filósofos da história da humanidade, a gente vai conseguir perceber que eles construíram determinados caminhos para alcançar a felicidade. Jesus está acima de qualquer filósofo, de qualquer cientista, de qualquer religioso. Porque ele demonstra que o caminho da felicidade é o caminho do encontro com o outro, o caminho do encontro com o próximo, o caminho da percepção de que eu só posso ser feliz se o outro tem as suas necessidades atendidas, se o outro é humanizado, é ressaltado, é lembrado e partilha comigo
o pão físico e o pão da alma, não é? Na simbologia do Natal, isso tudo está inserido. Jesus está batendo a nossa porta. Se cada momento da nossa vida é uma oportunidade de modificação, que um Natal tão significativo seja esse momento. Que a gente perceba que Jesus está disposto a entrar na nossa casa. Que nós possamos fazer como Mateus e nos transformar intimamente. Perceber que nós estaremos agindo com as mãos de Jesus quando a gente dá assistência aos outros. É importante a gente também colocar essa perspectiva de igualdade. Embora eu não possa entender completamente o sofrimento das pessoas, né, o sofrimento dos outros, mas eu consigo empaticamente me conectar com o outro, com aquele universo íntimo, e assim o auxiliá-lo nas suas dificuldades. No trato diário, quando eu estou percebendo que o irmão que se encontra comigo dentro de um ônibus, no trem tão apertado, onde a gente é aglomerado, é colocado bem juntinho, no trato com os nossos semelhantes no trabalho, nós precisamos perceber que todas as pessoas que estão ao nosso redor são vistas como iguais por Deus. São nossos irmãos. E que por isso a gente deve a eles respeito, cuidado e carinho, porque são parte da nossa família. Quando a gente conseguir compreender isso no seu significado mais profundo, a gente vai passar a agir como Mateus. E a gente vai passar a estar em sintonia maior com Jesus. Que o momento de Natal possa ser esse momento de grande virada para nós. E que Jesus possa verdadeiramente adentrar as nossas casas e os nossos corações. E assim partilhar uma festividade em família. Que esse aniversariante seja sempre celebrado, não só no momento do Natal, mas em todos os dias, no cotidiano, ali, na convivência com o nosso próximo. Agradeço imensamente a oportunidade que tive de falar sobre Mateus, um discípulo tão emblemático, tão carregado de preconceitos, mas que teve uma modificação tão bonita que nos inspira. E a gente precisa relembrar a importância dele dentro do apostolado de Jesus. Ele registrou a oração do Pai Nosso. Ele foi o responsável por fazer, por exemplo, com que Estevão, do livro Paulo e Estevão, com que Estevão passasse por essa modificação também, porque Estevão entrou em contato com os escritos de Mateus. Paulo de Tarso, na sua recém-conversão, muitas vezes ele recorre aos escritos de Mateus e ele abre aleatoriamente, ele tirava simplesmente um e lia, e ali ele encontrava uma mensagem importante de Jesus, que foi registrada por Mateus. Então, cada vez que um necessitado, cada vez que um irmão bate na nossa porta, ou bate na porta do nosso coração, demonstrando que precisa de cuidado, que nós possamos atender, assim como Mateus fez. Assim, a gente vai partilhar do grande banquete de luz que é a Seara do Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E eu peço que me acompanhe nesse momento de prece. Amado Mestre Jesus, de transição interior e de busca pelas raízes das nossas ligações com o nosso próximo, que nós possamos nos transformar, te agradecemos por estarmos aqui nesse momento de transição, nos tornando pessoas melhores, pessoas mais felizes e mais dispostas a ver a beleza da vida espiritual. Que na noite de Natal e que nas noites em que nós nos encontramos em oração, que nós possamos perceber a tua presença e que nós possamos nos sentir entrelaçados com os teus ideais sublimes. Que a gente perceba que a boa nova é uma mensagem de boas notícias e de felicidade. E que a gente consiga nos alimentar dessa mensagem e assim retirar os pensamentos nefastos,
as mazelas morais, o desânimo, o cansaço, e que a gente consiga renovar as nossas esperanças com fé e perseverança no bem. Esteja conosco, Senhor, todos os dias, e pedimos que sejamos dignos de estarmos contigo. Abençoe a nossa família, os nossos amigos e todos aqueles irmãos que se encontram oprimidos, desprezados e marginalizados. Que nós possamos, no momento devido, servirmos como instrumentos do bem, ressoando a tua boa nova. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.